Eu sou o William Timura, eu sou autista, e esse é o vídeo de continuação, então, do questionário AQ, que a gente tem respondido, então, aqui no canal. No vídeo anterior eu expliquei um pouco sobre questionários e como funciona o estudo de validação deles, e respondi 10 perguntas. Nesse vídeo a gente vai responder 20 perguntas, então eu vou tentar ser um pouco mais objetivo, mais focado nas perguntas em si, mas é claro, inevitavelmente, explicando também um pouco sobre cada item, porque, é claro, você está no canal sobre autismo, e aqui a gente fala sobre autismo. E logo no início desse vídeo, já no item 11, então, do questionário, acho interessante a gente começar com essa, que eu achei bem curiosa, que é: eu acho situações sociais fáceis. É um pouco difícil de traduzir isso aqui, mas é no sentido de não ter dificuldades sociais ali em situações que você precisa socializar com outras pessoas. Mesmo o William, adolescente, que tinha definitivamente muitas dificuldades sociais, eu acho que eu responderia essa pergunta dizendo que eu não tenho dificuldades sociais. E esse é o ponto. Quando você é autista, não necessariamente você tem consciência sobre as suas dificuldades de socialização. E eu vejo que no meu caso, definitivamente isso era uma verdade, que durante a adolescência e até mesmo no início da vida adulta, eu não conseguia compreender tão bem os meus déficits de socialização, apesar deles serem bem evidentes, especialmente quando criança e quando pré-adolescente. Mas eu só consigo ver isso tão nitidamente hoje, quando adulto, depois de ter estudado e depois de olhar para a minha vida escolar, principalmente, eu vejo quantas dificuldades eu não tinha e que definitivamente eu tinha muitos comportamentos atípicos e uma dificuldade enorme de seguir regras e, enfim, ser um aluno obediente, digamos assim. E era principalmente também por não entender as regras. E sem falar, é claro, principalmente quando eu vou me relacionar mais intimamente com outras pessoas e como esses déficits ficam tão explícitos e que, na verdade, na época eu não encarava como déficits, eu encarava como uma diferença, que talvez eu era uma pessoa diferente, por sei lá qual motivo. Então eu acho que principalmente depois, no início da vida adulta, um pouco mais tardiamente, na verdade, é bem recente, que eu começo a identificar que eu realmente tenho déficit sim e que eu tenho dificuldades em socialização sim, e eu consigo trabalhar nelas até o momento que hoje eu posso dizer que eu tenho boas habilidades, um bom repertório social. Bem, para essa pergunta eu vou responder que parcialmente discordo. É que, na verdade, eu não acho que seja tão relevante assim, né, como eu disse, o score final do questionário, mas sim justamente a reflexão que você faz quando você vai responder a pergunta. Item 12. Eu tendo a notar detalhes que as outras pessoas não notam. Bem, definitivamente uma verdade, principalmente considerando quando eu era programador e quando eu gostava de jogar jogos e etc. E como eu conseguia prestar atenção em pequenos detalhes nos jogos, ou pequenos pixels, digamos assim, de detalhes em interfaces digitais e etc., que as outras pessoas comumente nem sequer notavam. Também me lembro de uma situação que, ao ouvir uma música que é familiar para todos os meus colegas, apenas eu consigo notar que aquela música em específico que estava tocando naquele momento estava tinha um detalhe diferente, enquanto as outras pessoas, ninguém conseguia notar esse detalhe diferente. Então sim, ao longo da minha vida, definitivamente eu tive diversas situações desse tipo e definitivamente concordo que eu consigo notar mais detalhes do que outras pessoas. Item 13. Eu prefiro ir a uma biblioteca do que a uma festa. Bem, é uma pergunta um pouco difícil, na verdade, de responder, porque não necessariamente eu também vou a bibliotecas, né? Na verdade, como eu disse aqui no vídeo anterior, eu não sou muito apegado a livros de ficção e histórias e etc. E então, assim, não necessariamente é o lugar que eu gosto, tenho o hábito de habitar. E sim, durante a minha adolescência eu gostaria sim de ir em festas e acompanhar os meus amigos, porque afinal de contas eu era adolescente, eu gostaria sim de participar dessas atividades sociais. Mas eu acho curioso que quando eu ia em festas, em comparação aos meus amigos, eu era a única pessoa que estava sofrendo com o som alto daquele ambiente, por exemplo. Acho difícil de responder essa pergunta, então vou colocar como concordo parcialmente, na verdade, porque não necessariamente biblioteca é o lugar que eu gostaria de ir, mas se eu substituísse biblioteca para outro lugar mais calmo, talvez faria sentido. Então fica mais ou menos aí a interpretação do parcialmente concordo. Item 14. Para mim é fácil de inventar histórias. Definitivamente não é uma verdade, eu acho que fica muito claro na minha vida escolar,
principalmente em atividades criativas, digamos assim, que a gente precisava inventar histórias de ficção e coisas do tipo. Sempre tive uma dificuldade enorme em conseguir, enfim, inventar qualquer coisa nesse sentido. Eu realmente gosto de cenários bem concretos e mecanismos que fazem muito sentido lógico entre as coisas e coisas do tipo. E então esse elemento de ficção, faz de conta e coisas do tipo realmente não é algo que é fácil para mim, nunca foi fácil e não é fácil até hoje, na verdade. Então definitivamente concordo. Item 15. Eu me sinto mais atraído por pessoas do que por coisas. Bem, uma frase um pouco genérica essa aqui, né? Tipo, quais tipos de coisa e quais pessoas, no caso, né? Acho que quando eu era criança e adolescente, definitivamente eu posso responder que sim, que eu definitivamente concordo, porque muitos dos meus familiares ali sempre relatam que em contextos de família, enquanto as pessoas queriam me abraçar ou demandavam uma certa atenção de minha parte, eu sempre estava interessado ou no videogame, ou em brinquedos, ou enfim, né, qualquer tipo de objeto chamativo ali que era do meu interesse naquele contexto, e simplesmente ignorava, não era recíproco com os meus familiares. E realmente, todas as minhas lembranças da infância quase sempre envolvem ou uma interface digital, ou videogame, ou enfim, coisas que eram desse meu hiperfoco, e eu tenho pouquíssimas lembranças interagindo com outras pessoas. Então eu acho que definitivamente era uma verdade quando eu era principalmente criança, adolescente, mas hoje em dia, como adulto, com certeza eu tenho um interesse sim muito maior por pessoas. E na verdade eu realmente sou até um pouco apático, digamos assim, como por exemplo os novos lançamentos tecnológicos, celulares do ano, novos dispositivos eletrônicos que quase todo mundo assume que vai ser o tipo de coisa que eu vou gostar, mas geralmente os meus amigos gostam muito mais e se empolgam muito mais em falar sobre esses tipos de dispositivos do que eu. Bem, novamente fica um pouco difícil de responder, eu fico entre o parcialmente concordo e o parcialmente discordo. Acho que seria interessante se a gente pudesse concordar antes, né, durante a infância, por exemplo, só que hoje como adulto não concordo mais. Só que, enfim, como que eu resumo isso, né? Então eu vou deixar aqui como parcialmente discordo. Item 16. Eu tenho uma tendência a ter interesses muito intensos e fico bravo ou irritado se eu não posso estar envolvido com eles. Bem, isso definitivamente é uma verdade, não necessariamente bravo ou irritado, né, mas de alguma forma emocionalmente negativa, digamos assim, né? No meu caso eu fico muito deprimido, né? Então sempre quando eu tenho algo que é do meu foco, algum projeto, algum assunto, algo que eu estou realmente envolvido com aquilo, só que de repente eu não posso mais prosseguir, né? Eu não posso mais ir adiante com esse projeto por algum motivo, principalmente se envolve alguma outra pessoa, por exemplo, que depende de outras pessoas, que não necessariamente eu posso demandar que elas tenham o mesmo nível de interesse do que eu nesse projeto. Então eu acabo sim, muitas vezes, ou tomando a atitude de fazer tudo sozinho, digamos assim, ou fazer o máximo possível do que eu posso sozinho, ou, né, inevitavelmente tendo que esperar, e enquanto eu espero eu fico extremamente deprimido. Que inclusive eu diria que é um dos meus déficits, das minhas dificuldades mais acentuadas hoje em dia em relação ao autismo atualmente. Então sim, definitivamente concordo. Item 17. Eu gosto de jogar conversa fora. Bem, não, definitivamente não. Para mim, sempre que eu vou conversar, eu tenho que ter um objetivo. Isso sempre foi uma verdade desde da minha adolescência, infância, enfim. Mas hoje eu consigo entender finalmente hoje eu consigo entender que estar presente com pessoas pode ser sim agradável, mesmo que você não tenha um objetivo pré-definido. Isso foi algo que realmente demorou um tempo para eu conseguir entender, mas principalmente algumas pessoas que de fato são agradáveis de estar com elas, né, no mesmo ambiente, e mesmo sem nenhum objetivo específico, mas só pelo fato de que geralmente é agradável. Geralmente você pode sim conversar sobre coisas banais que podem sim te trazer algum prazer, né? E eu definitivamente demorei para entender isso, mas eu acredito que hoje, ainda não 100% definitivamente, mas especialmente com as pessoas que eu gosto, especialmente com as pessoas que eu tenho uma afinidade por, eu gosto de fazer isso sim. Mas eu ainda responderia que definitivamente não concordo que eu gosto desse tipo de conversa banal. Item 18.
Quando eu começo a falar, nem sempre é fácil para as outras pessoas conseguirem falar enquanto eu estou me expressando. Ou seja, no sentido de que você toma a fala para si, digamos assim, aí você fala, você disserta sobre o assunto e não deixa as outras pessoas sequer ter um lugar de fala, digamos assim, durante essa conversa. Bem, definitivamente verdade. Tanto é que eu sou um palestrante hoje, tanto é que eu sou um youtuber e estou aqui falando para a câmera. E eu acho engraçado que alguns autistas podem sim ter essa dificuldade, eu tive bastante isso, que você está num ambiente social que ou você não fala nada, ou quando um assunto do seu interesse é jogado na conversa, digamos assim, é introduzido na conversa, você começa a falar e simplesmente não para de falar. E é engraçado que em algumas situações, por exemplo, o autista, às vezes ele entende que ele tem que dar lugar para outra pessoa falar, mas aí, enquanto a outra pessoa está falando, o autista só está pensando, termina logo de falar que eu quero falar, que eu quero continuar falando. E também, é claro, também para um autista pode ser um pouco difícil de ser interrompido, então tem toda essa questão, e aí por isso a gente quer continuar falando sempre, sempre, sempre. Então, sim, definitivamente vou concordar parcialmente hoje em dia, porque atualmente tenho habilidades sociais o suficiente para lidar com isso, de fato. Mas se estivermos falando sobre autismo e alguém citar psicanálise, realmente a coisa pode ficar um pouco complicada de ser. Fechou o tempo dele. Item 19. Eu sou fascinado por números. Bem, aqui é um pouco difícil de falar sobre números especificamente. Por exemplo, eu lembro quando eu vi π, né, o número π pela primeira vez, 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32. Eu definitivamente tive um fascínio, digamos assim, atípico em relação aos meus pares. Eu acho que os meus colegas ali de turma, eles não se interessaram tanto quanto eu me interessei. Porém, eu não diria que era algo fascinante para mim, números especificamente. Porém, algoritmos, né, que faz parte daí de linguagens de programação e desenvolvimento de softwares, definitivamente isso me fascinava muito. Então eu não sei se eu poderia aqui considerar como equivalente números e algoritmos, né? Eu imagino que quem elaborou esse questionário não estava pensando que é comum para as outras pessoas de terem convívio com algoritmos, tanto quanto é comum as pessoas terem convívio com números. Por isso ela elaborou essa pergunta dessa forma. Mas eu vou assumir que números e algoritmos aqui nessa pergunta seria equivalente, então eu vou responder como definitivamente uma verdade. Inclusive, esse foi um problema na minha adolescência, porque eu realmente só queria falar sobre algoritmos e desenvolvimento de software em todos os contextos, e é claro, nem preciso falar que os meus amigos não necessariamente queriam falar sobre isso. Item 20. Quando eu estou lendo uma história, para mim é difícil de entender quais são as intenções dos personagens. Bem, eu já disse aqui que definitivamente eu não gosto muito de ler histórias, então fica um pouco difícil de responder essa pergunta, mas ao mesmo tempo eu posso pensar em séries. E eu acho que How I Met Your Mother, como eu já tinha citado aqui no canal anteriormente, justamente fez esse papel, que foi muito importante para mim, de conseguir, para mim, na verdade, era tão interessante essa série, porque eu conseguia dali assistir repetidamente, né, várias vezes, o mesmo episódio, por exemplo, e a cada vez que eu assistia, eu prestava atenção unicamente em um personagem. Então eu acho que sim, eu acho que definitivamente eu tinha uma certa dificuldade em entender as intenções dos personagens, mas especialmente por ter assistido tantas vezes How I Met Your Mother, depois que eu fiz esse exercício, que durou aí alguns anos da minha vida, eu acho que ao longo de 2 anos da minha vida, assistindo repetidamente esses episódios, eu definitivamente desenvolvi uma habilidade para conseguir entender melhor as intenções dos personagens, e eu acredito sim que isso se refletiu produtivamente nas minhas relações com outras pessoas. Vou responder parcialmente concordo, que eu tenho uma dificuldade em entender as intenções dos personagens. Mas, novamente, essa seria uma pergunta, né, em comparação William do passado versus William do presente, né? O William do presente é muito mais desenvolvido do que o William do passado. Bem, eu gostaria de ter respondido 20 perguntas aqui nesse vídeo, mas infelizmente o tempo já se excedeu um pouco. E, é claro, é um processo inevitavelmente demorado, mas como temos tido boa recepção aqui desse vídeo, que vocês têm curtido bastante, na verdade. Bom, gostaria de ter respondido 20 perguntas aqui nesse vídeo, mas eu acho que já deu para entender que não vai ter como a gente responder 20 perguntas em um único vídeo. Mas se vocês gostaram do formato desse tipo de vídeo, por favor, eu peço que vocês deem um like,
Comentem aqui, me falem alguma curiosidade que vocês têm, se vocês estão realmente gostando ou não, alguma sugestão. E também, é claro, compartilhe comigo alguma questão específica que você tenha se identificado, ou outras questões, várias questões que você tenha se identificado. Adoraria saber, isso realmente seria algo de curiosidade de minha parte. Se tivermos like suficiente, engajamento suficiente para esse tipo de vídeo, continuarei aqui, então, com essa série respondendo ao questionário AQ aqui no canal. E é claro, como de costume, muito obrigado pela sua visualização.